Dando continuidade à atividade dos assuntos de nutrição, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transtorno alimentar. São condições inerentes ao ser humano e algum desses transtornos ele vem, na maioria das vezes, com grande incidência no foco feminino. Mas o sexo masculino também sofre desses transtornos e vem aumentando no decorrer dos tempos. Geralmente é associado com o que a imagem lhe traz. Você não está muito satisfeito com a imagem que reflete no espelho, e isso pode fazer com que você desencadeie algumas alterações alimentares em sua vida. E aí nós temos aqui, como por exemplo, que é o critério de Pica, que nada mais é do que um transtorno que faz com que o indivíduo ele tenha vontade de comer algumas coisas que não necessariamente está no cotidiano nosso alimentar, como por exemplo giz, turrão, terra molhada, casca de parede. O nome dessa condição é pica-malácia, mas ela é usual também no meio como simplesmente pica. E nós temos também a ruminação. Ruminação nada mais é do que um ato involuntário, uma contração do nosso sistema digestório que faz com que o alimento ele volte para a boca. E isso é feito de uma forma involuntária, sem esforço nenhum, mas causa irritação na mucosa, tanto da boca como da laringe e do trato gastrointestinal, porque esse retorno do bolo alimentar faz com que venha com ácido. E aí nós temos também compulsão alimentar, porque ela vem uma vontade exacerbada de você se alimentar e não se satisfazer. E isso nós temos um sistema que ele avisa quando o ser humano está em sua plenitude. Quando você tem uma compulsão alimentar, você come tão rápido que essa informação ela demora de chegar. E aí quando chega você já extrapolou o limite. Bulimia nervosa, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, anorexia também. E aqui eu gostaria de destacar o diagnóstico de transtorno alimentar. Ele é um diagnóstico que raramente é usado no DSM, que significa o diagnóstico e tratamento de saúde mental. Geralmente ele é feito em parceria com a equipe de nutrição e uma equipe de psicologia. E os critérios devem ser os critérios hoje eles foram ampliados e tem um livro só voltado para isso. Geralmente a imagem que é refletida não é uma imagem que você pode considerar-se real, mas como eu disse, nós temos um universo de nutrição, alimentação, coligado com um universo de psicologia. Então o trabalho ele deve ser em conjunto. O histórico de anorexia nervosa e bulimia nervosa, a prevalência ela varia entre 0,5 e 3,7. E de anorexia nervosa, de bulimia nervosa de 1,1 a 4,2, dependendo de definições do transtorno. Mas aí você vê que assim, que não é uma condição que é presente, mas são casos que afetam bastante. Se você vê 3% da população mundial é muita gente, 4% é bastante gente também. Então é uma coisa que está crescendo. E aí assim, a ideia que vem sendo discutida do aumento da incidência do transtorno alimentar nos últimos anos deve ser questionado
com demonstrações de resultados ainda contraditórios. O que eles estão levando em conta? Levando em conta o aumento da tecnologia, cobrança de padrões estéticos, por exemplo, capa de revista, modelos, o que aparece em filmes, novelas, em propagandas. Tudo isso tem entrado como diagnóstico, mas não existe ainda um estudo comprovando tais, mas é fato que jovens, pessoas com uma fragilidade nutricional e psicológica têm a tendência a cair em certas armadilhas que o mundo da publicidade prega. Aí, ó, o ser humano tem a sua conduta influenciada por fatores externos e internos. Externos, exigências sociais. Então, se você tem um grupo, uma sociedade que lhe cobra tais formas de vestimenta, tais formas de um corpo, é claro que você vai tentar se adequar. Se você for pensar no padrão de beleza de muito tempo atrás, era um padrão que ele não se encaixa muito hoje. Se você pegar uma foto, por exemplo, de sua mãe, de sua avó, até mesmo do seu pai, no passado, com certeza vai ser motivo de rir, porque vai estar usando uma calça boca de sino, por exemplo, vai estar usando uma calça que ela fica quase batendo no peito, cabelo diferente, as estampas das blusas são diferentes. Então, isso tudo choca. E aí você vai se adaptando à exigência social daquele determinado tempo. A refeição é um momento de encontro social, comemoração, relacionamento, empatia. Então, se você vai, por exemplo, num bar e você acha que não é necessário fazer uso de bebida alcoólica naquele momento, possivelmente o grupo que está ao seu lado vai fazer uma chacota, vai fazer um comentário, vai dar uma risada, porque você não está se encaixando dentro do momento que é proposto pelos seus amigos ali, pelo meio social seu. Normas culturais, religiosas ou étnicas podem acentuar o conflito entre essas exigências. Então, se você tem uma norma enraizada na sua cidade, se você tem uma norma que é do seu país, se você tem uma conduta religiosa que faz com que você use, por exemplo, vamos colocar espartilho, se você não pode comer tal refeições porque é uma coisa ética, tudo isso aí gera um conflito e às vezes algumas pessoas fogem do padrão, outras aceitam, outras se encaixam, mas cada cabeça ela tem um entendimento diferente do mundo. Conduta alimentar. O conflito entre as diferentes demandas pode se manifestar através de sofrimento psíquico aparente, através das alterações da conduta alimentar ou alterações da percepção e do exercício da sexualidade. Um fator também a se destacar é como o seu psíquico, como a sua mentalidade em relação à sua conduta alimentar reflete. Então, às vezes você tem pessoas que comem para sobreviver, tem pessoas que sobrevivem para comer, tem pessoas que estão mais preocupadas em tirar fotos, por exemplo, do que realmente se alimentar. Então, nós temos N distúrbios, vamos considerar assim um distúrbio, não que seja necessariamente uma coisa negativa, mas se você exacerbar muito essa curva, acaba trazendo fatores negativos. Então, tem pessoas que são fissuradas em se alimentar só de alimentação saudável. Essa pessoa ela pode fazer algumas escolhas erradas, mesmo sendo 100% dos seus alimentos saudáveis. Vocês estão compreendendo? Alteração da percepção e do exercício da sexualidade. Então, quando você se alimenta, tem pessoas que acham que se eu comer
tal alimento eu poderei ganhar um colotezinho aqui, um quilinho a mais aqui, ou eu vou ficar com esse osso aparente, então eu vou me tornar mais, com sexualidade mais aflorada, eu vou me tornar mais atraente ou menos atraente. Se eu consumir certa quantidade de proteína, eu vou ganhar certa quantidade de músculo, então eu vou me destacar entre os demais. Então tudo isso é levado em conta. E dependendo de como você se relaciona com a alimentação e com o seu corpo, isso reflete de forma que seu psíquico às vezes não suporta tal carga de eu não vou dizer comprometimento, mas de uma certa forma de como vai se refletir isso externamente. A interface entre a psicologia individual, as interações familiares, o corpo como entidade biológica e a sociedade em geral também tem uma influência muito pesada. O aumento da frequência relacionada ao hábito de vida ocidental e sociedade de consumo, sociedade industrial. Então hoje, muitas pessoas estão abrindo mão, como eu falei em aulas anteriores, de ter uma cozinha. Para quê? Você pode comprar tudo delivery, se você pode ter um fast food, você pode ter a comida saudável entregue em casa, você pode ter um disco marmita. Então isso é uma imposição da sociedade industrial. Maior oferta de alimentos, então hoje o mundo tem N alimentos, mesmo alguns industrializados que são considerados saudáveis, não tinha essa oferta no passado. A beleza feminina é relacionada a um corpo delgado e esbelto. Lembra que eu falei que ao passar de décadas você tem uma mudança nessa estética, nessa beleza? Então, talvez a estética de 50 anos atrás não é a mesma estética de beleza de hoje. De acordo, você vai mudando, as décadas vão aparecendo novas imposições. E quem não se encaixa nessa realidade acaba sendo excluída, ou se adapta ou desenvolve alguma condição, se aceita ou tenta buscar o máximo possível se adequar a esse núcleo. O alimento tem um valor simbólico, relacional, então a pessoa começa a dar nomes carinhosos. Vou comer aquele pãozinho, vou comer aquela feijoadinha, vou comer aquele pastelzinho. Traz um valor simbólico, traz um sentimento para o alimento. A satisfação e o prazer em comer, então você come, tem pessoas que comem com os olhos, tem pessoas que estão ali se alimentando e já estão pensando no repeat. Tem pessoas que sentem um prazer em comer, então tem ali saliva, degusta, agressividade, fome devoradora. Você tem, por exemplo, uma comida predileta, vamos colocar aqui uma lasanha. Enquanto a pessoa não come essa lasanha toda, ela não sossega a sua velocidade. E isso, ela não quer saber nem de sabor, nem como que tá. Basta ver, no caso nosso aqui, a lasanha, detonar essa lasanha o mais rápido possível, isso é questão de minutos, 2 a 5 minutos. E quando ela dá a última garfada, é que essa agressividade se vai. Então, muitas vezes, esse paciente, ele nem sente o sabor da comida. Ele quer saber em devorar. Queixas apresentadas. Então, o paciente ele pode vir chegar a conversar com um profissional de saúde sobre compulsão alimentar, ter feito medidas extremas para controle de peso. Aí nós temos aí autoindução do vômito, excesso de medicação para emagrecer, abuso de laxantes diuréticos, que nem sempre vão refletir em perca de peso, mas que são condutas usadas por pessoas que não detêm certo tipo de conhecimento. Temos também a família, que revela perda de peso do paciente,
e esse paciente ele não aceita, a pessoa está vendo ali que ela está perdendo peso, mas a família vê, mas o paciente não se enxerga dessa forma, recusa em se alimentar, vômito ou amenorreia, e aí você tem um paciente que ele nega tudo, então é um paciente que é difícil de se reconhecer. Aí nós temos como destaque aqui a anorexia nervosa e a bulimia. Então, a anorexia nervosa, nós temos perturbação da imagem corporal. Então, lembra que eu falei no começo da aula, você se vê no espelho, mas aquela imagem que chega para o seu olho não é verdadeira. Negação da sensação de fome. Sabe aquela sensação de quando o estômago ronca, você fala, estou com fome. Essa pessoa ela faz de tudo para dizer que não está com fome. Aquele famoso vontade que dá e passa. Terror de perder o controle e ser invadido pela hiperfagia. Então, a todo momento você se controla para não comer. O que é isso? Eu posso estar com vontade de comer, com a fome, mas eu vou me controlar. Eu vou fazer de tudo para que eu não seja invadido por essa vontade de comer. Hiperatividade, então eu faço tudo rápido, porque dependendo do que eu tenho que fazer, eu faço logo e vou dormir, eu vou ficar no meu canto quietinho para eu gastar tenho um tempo maior de poupar a minha energia. E um vazio efetivo, ou seja, na mente da pessoa, ela está isolada de tudo, ninguém a compreende. Então é um vazio afetivo muito grande. E aí nós temos os critérios diagnósticos, pelo CID-10, que é usado muito no Ministério da Saúde ou no SUS. Peso corporal mantido pelo menos 15% abaixo do esperado, ou IMC de 17,5. O IMC nós vamos falar dele ainda em uma aulinha futura, que é o índice de massa corpórea. Perda de peso autoinduzida por abstenção de alimentos que não engordam. Então, geralmente você para de comer carboidratos, gorduras, promove vômitos, exercício excessivo, uso de alguns remédios para fazer essa perda de peso, distorção da imagem corporal, pavor em engordar. Assim, pegar 100 graminhas ali já é tão... tem pessoas que compram até balança e se pesam todos os dias. Transtornos endócrinos generalizados, então começa a ter uma consequência no seu dia a dia. Aí você tem desenvolvimento de N fatores. Aqui nós temos destacado aqui interesse por certas coisas, estudo, relacionamento social. Nós temos também potências sexuais que você acaba perdendo o interesse. A amenorreia, que você não, geralmente na mulher, ela não vai menstruar. Então é um dos primeiros sintomas que aparece, a falta dessa menstruação mensal. Crescimento, características secundárias também elas são afetadas, dependendo aí da idade do paciente. Se for um início que nem está aqui, pré-puberal, então tudo isso aí vai ser atrasado. Tudo isso aí por conta de uma desnutrição, mas que nem sempre é enxergado assim. Epidemiologia, 8 vezes mais frequente em mulheres, lembra que eu destaquei no começo da aula. Maior incidência entre os 15 e 19 anos, que é a faixa que você tem mais, vamos colocar assim, mais dificuldade em entender o eu. Terceira causa mais frequente de doença crônica nessa idade. Então, você desenvolve uma condição alimentar, essa condição alimentar lhe leva para uma diabetes, para um problema com gordura, por exemplo, outros problemas secundários. Aumento da incidência nas últimas décadas, com início mais precoce. Então, cada vez mais a sociedade cobra, cada vez mais a doença vai se instalando e aumentando. Curso, em geral, se inicia com perca de peso provocada por dieta,
em função do excesso de peso real ou imaginário da doença física ou doença física. Então, assim, quando o paciente ele inicia esse processo, ela pode ter uma visão de ter um peso um pouco elevado, ou esse peso pode ser também falso. Falso é imaginário, que eu disse, você olha para o espelho e você vê outra imagem, e aí você começa a iniciar um processo todinho de querer perder peso. A dieta progride até atingir um aporte calórico mínimo, e aí o corpo também ele passa a consumir menos, e aí você passa a ter ainda menor aporte calórico, e uma coisa vai puxando a outra. Aí começa a aparecer também os rituais envolvendo a comida. Preparar, condicionar, esconder, fingir que comeu, amassar, jogar fora, esconder debaixo da cama, fazer de tudo. Se você comer, tiver que comer na frente de alguém, depois você vai no banheiro e joga fora. É um sistema que merece ter um cuidado e uma atenção muito grande. Desenvolve grande interesse em conhecer os alimentos e as várias formas de preparo. Então, assim, um paciente desse, muitas vezes ele chega para conversar com um profissional de saúde, talvez ele tenha até mais conhecimento de certos tipos de alimentos, não tem o caminho correto, vamos colocar assim, mas ele tem um conhecimento agregado sobre aquilo que lhe interessa muito grande. Então ele tem receitas, ele sabe a caloria de cada alimento de cor, ele sabe que se ele comer tal coisa ele pode ficar ressecado, ele sabe. Então, assim, para você conversar, para você atender um paciente desse, você tem que ter uma cautela, você tem que saber que não vai ser no primeiro encontro que vai conseguir desenvolver um ganho exponencial assim, mas que é um paciente que precisa ser trabalhado. Frequente consultas aos espelhos, seguidas de exercícios físicos e comportamentos purgatório. Então, você vai ao espelho, não se identifica com o que você espera. Você vai promover vômito, diuréticos e laxantes. Você vai no espelho, não consegue se identificar com o que veio. Você vai fazer exercício físico até conseguir ver alguma melhora. E aí, isso, uma coisa vai puxando a outra. Evolução variável, desde a recuperação completa até a morte. Então, um paciente desse ele pode conviver com anos com anorexia nervosa, como também pode desencadear uma doença além da anorexia e findar a morte, ou também pode ter recuperado a 100%. Uma evolução de forma crônica ou intermitente é que não acaba, é contínuo. Por mais de 12 anos, está relacionada a taxa de óbito de até 20%, então é muito alta. As alterações psicológicas relacionadas tendem a persistir ao longo da vida, com dificuldade de adaptação conjugal e profissional, problemas no exercício do papel da mãe, hábitos alimentares irregulares. Então, assim, o trabalho nutricional, mais uma vez voltado com um apoio psicológico, com atendimento psicológico. Então, um ao lado do outro, para você desenvolver até a inserção desse paciente na sociedade novamente. O que está relacionado com a anorexia nervosa? Nós temos alcoolismo, depressão, bulimia nervosa, transtorno de personalidade, ansiedade, toque. Por que alcoolismo? O alcoolismo ele tem um poder de saciar também. Então, por mais que ele faça o poder, vamos dizer, o poder calórico alto, mas o consumo por essas pessoas aqui, ele tem o fascínio de você se dopar e perder a consciência momentânea do universo. Suicídio também é colocado, anemia, desidratação, tudo isso aqui são casos. Osteoporose também é um fator muito forte. A etiologia, fatores biológicos, sociais e psicológicos, então tudo dentro aí dessa etiologia, alterações de vias dopaminérgicas, você começa a se automedicar
começa a usar algumas proteínas, esses peptídeos aqui, opioides, para você sair um pouquinho da realidade. E aí, quando você sai um pouquinho da realidade, para você retornar a essa realidade é difícil. Então você começa a entrar nesse mundo da anorexia e não tem como sair assim, sem apoio, sem ajuda. A genética também é uma condição que faz com que você possa desenvolver. Problemas relacionados a relacionamento familiar, intolerância, mudanças, pai ausente, competição entre mães e filhas, pressão profissional, então modelos, artistas têm uma condição muito grande, uma pressão muito grande por isso. Diagnóstico diferencial, então nós temos doenças inflamatórias do intestinal, hipotireoidismo, neoplasias e AIDS. Então, às vezes, uma pessoa está desenvolvendo uma situação de anorexia, mas tem outra coisa aí relacionada. O tratamento, acompanhamento clínico, nutricional, psicoterapia, individual, familiar, de grupo. Nós temos alguns fármacos também e o ambulatório ou hospitalar, que vai ser um acompanhamento desse paciente. A bulimia, crise de frenesia alimentar, ingestão compulsiva e rápida de grande quantidade de comida com pouco ou nenhum prazer. Lembra que eu falei que você come até saciar e aí você não está ligando muito para sabor, característica, porque você pega e come. Comportamento também purgativo, período de restrição alimentar e o medo mórbito de engordar. E geralmente isso é feito em segredo, no cada da noite, no escondidinho, quando não tem ninguém em casa. Teve uma paciente no Brasil que ela comia, se eu não me engano, era 50 ou era 100 Big Esfirra. E aí colocava uma em cima da outra e dentro de 10 minutos comia todas. Aí eu não lembro se ela fazia 2 torres de 25, 50 ou se era 2 torres de 50. Sei que ela devorava tudo. Isso aí foi um caso que passou na TV e que teve uma repercussão muito grande. Então, na época, eu lembro ainda que a Big Esfirra era R$1. Então, ela gastava aí, era ou R$50 para fazer as 2 torres de 25 ou R$100 para fazer as 2 torres de 50. E comia nesse frenesi alimentar. O diagnóstico também é pelo CID-10, preocupação persistente com comer e um desejo que é assim, insaciável. Você come e não pensa no instante não, no amanhã não. O paciente tenta neutralizar os efeitos de engorda com alimentos através de hábito, então, de vômito. Então você come e depois você vai jogar tudo para fora. Também tem o abuso de purgantes, período desalterado de inanição, então você come muito, come, depois você fica um tempo sem comer, pensando que isso vai compensar. Pavor mórbido em engordar, o paciente coloca em si um limiar de peso, então a pessoa fala, eu vou chegar nos meus 70 quilos, até 70 quilos eu posso comer, e pronto, quando chegar nos 70 quilos eu passo um tempo sem me alimentar, até voltar de novo para os 65, aí eu como tudo de novo. O curso. Episódios bulímicos ocorrem às escondidas e são acompanhados de uma posterior sensação de culpa, vergonha, desejo de punir. Então, essa pessoa ela é muito envergonhada. Você, profissional de saúde, tem que ter um olhar crítico para você tentar, se esta pessoa não procurar ajuda, o olhar crítico, até mesmo um familiar, para você conseguir identificar que pode ter alguma coisa diferente no dia a dia desse paciente, é difícil porque ele tenta se manter o máximo possível escondido, o máximo possível no seu cantinho ali quieto, e tornando assim um diagnóstico difícil. A gestão geralmente inclui alimentos ricos em carboidratos, que são aqueles açúcares. Eles têm uma preocupação com a forma e o peso corporal. Cerca de 30% apresenta história anterior de anorexia nervosa. Então, você pode evoluir da anorexia nervosa para a bulimia. Se você não tiver um tratamento correto lá atrás, você pode desenvolver uma outra condição que também é prejudicial ao corpo.
Entre eles, achados frequentes, hipertrofia das glândulas salivares, principalmente parótidas, que aí, quando vocês estiverem na anatomia, vocês vão saber onde ficam localizadas essas. Geralmente temos uma de cada lado. Lesão da pele do dorso da mão provocada por indução do vômito. Desgaste dentário, então nós temos aí aqueles dentinhos frágeis, que tem alguns que tem até uma forminha assim quebrada, meio que parecendo uma serra, porque o suco gástrico ele é altamente corrosivo. Nós temos comorbidades junto com a bulimia nervosa também, transtorno de humor, então a pessoa ela fica mais com essas variações, tá feliz, tá triste, tá chorando, tá nervoso, tá estressado, transtorno de personalidade, toque, abuso de substâncias também é uma condição, alterações metabólicas, perfurações gástricas também são grandes, você vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera. O tratamento também é multidisciplinar, como o anterior, acompanhamento clínico, nutricional, psicoterapia individual, de grupo, farmacoterapia, psicoterapia familiar, e isso tudo é feito também no ambulatório ou no hospital. E com isso a gente chega ao final da nossa aula. Essas duas aqui essas duas condições, ela teve um destaque maior tempos atrás na mídia. Hoje não é tão falado assim, mas é presente no nosso meio de saúde, e não é porque não é tão falado pelo mídia que deixou de existir. A gente consegue notar que ela teve até uma evolução no número de casos, tá certo? Então, muito obrigado. Essa aulinha também foi uma aulinha rápida. E vamos finalizando por aqui.